Você não é necessário para nós, disse minha mãe friamente. Respondi calmamente. Então vocês não precisarão mais deste carro alugado, voos e hotel. Eu sempre fui o organizador silencioso da família. Lucas, meu irmão mais velho, estava ocupado com sua startup fracassada. Sofia, minha irmã, só se preocupava com suas redes sociais. Meus pais fingiam que éramos uma família normal. Reservei tudo para esta última viagem em família. Passagens, carro, hospedagem. Cada reserva estava no meu nome. Não esperava gratidão, mas tinha uma pequena esperança que desta vez me veriam diferente. Logo na chegada, Sofia reclamou do carro. Muito simples para suas fotos. Lucas resmungou sobre dividir quarto. Pai ficou grudado no celular. Mãe tentava manter as aparências, mas eu sabia que ela me culparia por tudo. No terceiro dia, durante o pôr do sol, sugeri cancelar o passeio de barco. Todos pareciam cansados. Foi o estopim. Sofia derrubou o garfo dramaticamente. Ah, você está entediado, João. Quer uma medalha por ter vindo? Tentei explicar, mas ela continuou. Lucas nem olhou para mim. Ela está certa. Você estraga tudo desde o primeiro dia. Então minha mãe disse aquelas palavras que mudaram tudo. Não queremos carregar peso morto. Silêncio. Ninguém me defendeu. Pai continuou no celular. Sofia sorriu satisfeita. Lucas concordou como se fosse inevitável. Levantei-me silenciosamente, vesti minha jaqueta e saí pela mesma porta que abri para eles 3 noites atrás. Não olhei para trás. Durante a noite, lembrei do principal. Todas as reservas estavam no meu nome. Entrei no carro e dirigi sem destino. Quanto mais longe eu ia, mais leve me sentia. Encontrei uma pousada à beira do lago. Simples, antiga, perfeita. O recepcionista não fez perguntas, apenas sorriu e me entregou a chave do chalé número 3. Meu telefone começou a vibrar. 20 chamadas perdidas, 15 mensagens de voz, 32 mensagens de texto. Tempestade cancelou voos. Hotel lotado, sem bagagem, sem carro. Pela primeira vez, eles perceberam minha existência. Não por me valorizarem, mas porque desapareci. Eu era quem mantinha tudo funcionando. E quando saí, tudo desmoronou. Deitado naquela cama antiga, senti a tensão de anos se dissolvendo. Não era mais o peso morto. Era livre. E amanhã... Bem, amanhã eles aprenderiam que às vezes o peso morto é na verdade a âncora que mantém tudo no lugar. Nunca imaginei que aquela viagem em família seria o início do fim. Organizei tudo nos mínimos detalhes. O resort em Porto de Galinhas, as passagens, as atividades. Queria tanto fazer algo especial para todos nós. Minha irmã Clara sempre foi a favorita dos meus pais, mas mesmo assim eu continuava tentando agradar. Já no aeroporto começou o drama. Miguel, você escolheu os piores assentos possíveis, reclamou minha mãe Teresa, mesmo eu tendo reservado os lugares que ela mesma pediu. Vocês já sentiram aquela sensação de que não importa o que façam, nunca será suficiente? É exatamente assim que eu me sentia naquele momento. No hotel, mais críticas. O quarto que reservei para meus pais estava muito longe da praia, segundo meu pai Roberto. Clara nem apareceu no jantar de boas-vindas que organizei. Preferiu ficar no quarto conversando com o namorado pelo celular. Lembro de estar sentado sozinho na varanda, naquela primeira noite, observando o mar e pensando em todos os anos que dediquei, tentando ser o filho perfeito. As palavras da minha mãe ainda ecoavam. Você sempre complica tudo desde o primeiro dia. Na manhã seguinte, organizei um passeio de barco. Clara apareceu de má vontade, mexendo no celular o tempo todo. Meus pais reclamaram do sol, do vento, do lanche que providenciei. Foi quando percebi, eu era o único realmente tentando. Durante o almoço, minha mãe fez questão de mencionar como Clara tinha organizado uma viagem muito melhor no ano anterior. Sorri e continuei comendo em silêncio, mas algo dentro de mim começava a quebrar. Sabe aquele momento em que você percebe que está carregando sozinho o peso de manter uma família unida? Foi exatamente ali que entendi. Eu não precisava mais fazer isso. À noite, depois de mais um jantar repleto de indiretas e críticas, fui para meu quarto e fiz algo que nunca tinha feito antes.
Desliguei o celular. Ignorei as mensagens da família no grupo. Pela primeira vez em anos, me permiti não estar disponível. No dia seguinte, quando Clara começou com suas habituais provocações no café da manhã, algo diferente aconteceu. Em vez de engolir em silêncio, simplesmente me levantei e saí. Pude ouvir minha mãe gritando meu nome, mas continuei andando. Passei o dia inteiro sozinho na praia, pensando em todas as vezes que abri mão dos meus desejos para agradar a eles. Em como tinha construído minha vida inteira ao redor das expectativas da minha família. Mas o que aconteceu naquela noite mudaria tudo para sempre. Quando voltei ao hotel, encontrei um bilhete de Clara embaixo da minha porta. O conteúdo daquela mensagem faria com que nossa relação familiar nunca mais fosse a mesma. Peso morto. Parte 2. Aquela noite de domingo começou como qualquer outra em nossa casa. Mariana, minha mãe, preparava o jantar enquanto Roberto, meu padrasto, assistia a televisão na sala. Era um ritual familiar que se repetia há anos, mas algo estava diferente no ar. Eu tinha acabado de voltar da faculdade, onde mais uma vez não consegui me concentrar nas aulas. As notas baixas do semestre anterior ainda pesavam como chumbo nos meus ombros. Tentei iniciar uma conversa sobre isso durante o jantar, mas fui recebido com olhares de desaprovação. Você já tem 23 anos, Felipe, começou Mariana, largando os talheres com força no prato. Até quando vamos ter que sustentar suas tentativas fracassadas? Sabe quando você sente que algo ruim está prestes a acontecer? Era exatamente assim que eu me sentia naquele momento. Roberto interferiu, sua voz carregada de desprezo. Sua irmã Beatriz já está formada, trabalhando, construindo a vida dela. E você? Continua aqui, ocupando espaço. Pausa empática. Às vezes me pergunto se outros também já sentiram esse olhar de decepção dos próprios pais, como se cada respiração nossa fosse um incômodo. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Mariana levantou-se, suas palavras seguintes foram como facadas. Nós não queremos mais carregar peso morto. É isso que você se tornou, Felipe. Um peso morto. Beatriz, que até então estava calada, apenas assentiu com a cabeça. Mamãe está certa. Você sempre estragou tudo desde o primeiro dia. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou definitivamente. Anos de comentários depreciativos, olhares de desgosto e comparações injustas culminaram naquela frase. Peso morto. Levantei-me em silêncio, deixando o jantar pela metade. No meu quarto, comecei a fazer as malas com as mãos tremendo. Não havia mais motivo para continuar ali, onde cada canto da casa me lembrava que eu era um fardo. Você vai para onde? Perguntou Beatriz da porta, seu tom mais curioso que preocupado. Para qualquer lugar onde eu não seja um peso morto, respondi, sem olhar para trás. Naquela noite, com uma mochila nas costas e R$ 200 no bolso, deixei a casa que nunca realmente foi meu lar. O ar frio da noite tinha um gosto de liberdade misturado com medo. Caminhando pela rua escura, percebi que aquele momento não era só sobre sair de casa. Era sobre começar uma nova história, mesmo que eu não soubesse ainda como ela terminaria. Mas o que eu não sabia é que aquela decisão me levaria a encontrar pessoas que mudariam completamente minha perspectiva sobre família e pertencimento. E foi justamente quando toquei a campainha daquela república estudantil que tudo começou a mudar. Nunca pensei que uma simples saída pudesse mudar tudo. Saí do jantar familiar sem me despedir, as vozes ainda ecoando na minha cabeça. Minha irmã Clara falando sobre seu novo emprego, meus pais bajulando cada palavra dela. Entrei no carro alugado e simplesmente dirigi. Não tinha destino, não tinha plano. Só precisava respirar. Você já sentiu aquela sensação de invisibilidade, mesmo estando numa sala cheia de pessoas que supostamente te amam? Foi quando meu celular começou a vibrar. Primeiro uma mensagem da agência de viagens, confirmando minha reserva para o voo da próxima semana. Depois outra do hotel. E então percebi. Todas as reservas da viagem em família estavam no meu nome. O Krant Pines Lodge, aquele lugar tranquilo à beira do lago que minha mãe tanto queria, estava reservado para Ricardo Santos, eu. O carro que meu pai usaria para passear com os sobrinhos, também no meu nome. Os voos, todos reservados com meu cartão de crédito.
Parei num posto de gasolina e fiquei olhando para o celular. Anos sendo o filho responsável, o que resolvia tudo nos bastidores enquanto Clara brilhava. Anos sendo o porto seguro silencioso da família. As mensagens começaram a chegar. Ricardo, onde você está? Filho, volta para casa. Mano, não seja dramático. Desliguei o celular e segui em direção ao lago. Se queriam me notar, agora teriam que lidar com minha ausência. O Grant Pines Lodge estava ainda mais bonito ao vivo. Luzes suaves refletindo na água, um silêncio acolhedor. Na recepção, Maria, uma senhora de cabelos grisalhos, me recebeu com um sorriso que parecia entender tudo. Às vezes precisamos nos perder para nos encontrar, ela disse, me entregando a chave do chalé. Como ela sabia? Talvez fosse óbvio demais. Um homem chegando sozinho tarde da noite, com apenas uma mochila. Sentei na varanda do chalé, observando a lua refletida no lago. Pela primeira vez em anos, senti que podia respirar. Não era mais o Ricardo invisível, o facilitador, o que sempre dizia sim. Era apenas eu, descobrindo quem eu poderia ser. Meu celular continuava desligado no bolso, pesando como todas as expectativas que carreguei por anos. Amanhã seria outro dia. Amanhã eles perceberiam que não podem ter uma viagem sem as reservas, sem os documentos, sem mim. Mas algo me dizia que essa história não seria tão simples. O barulho de um carro chegando ao estacionamento do lodge me fez congelar. Seria coincidência demais, não é? Mas aquela voz eu reconheceria em qualquer lugar. Era incrível ver como tudo desmoronou tão rápido depois que desliguei meu celular e saí do hotel. As primeiras mensagens começaram a chegar quase imediatamente. Minha irmã Clara desesperada porque não conseguia fazer o check-in. Meu pai Roberto perdido com as reservas do restaurante. Minha mãe Helena em pânico com as malas extraviadas. Vocês já passaram por aquele momento em que percebem que são muito mais importantes do que imaginavam? Pois é, estava acontecendo comigo naquele instante. Gabriel, pelo amor de Deus, onde você está? O hotel está lotado e não falam inglês. Era a 10ª mensagem da Clara em menos de uma hora. Filho, não consigo acessar os documentos da viagem. Você sempre cuidou disso. Meu pai soava completamente perdido. Sentado num café a 3 quarteirões do hotel, eu observava a tempestade que havia criado. Anos sendo o fixador da família, aquele que resolvia tudo, e agora eles estavam experimentando como era a vida sem mim. As notificações não paravam. 47 chamadas perdidas, 93 mensagens não lidas. O voo que eu havia reservado para todos foi cancelado e ninguém sabia como remarcar. O cartão de crédito compartilhado que eu administrava foi recusado porque esqueceram de confirmar uma transação internacional. As reservas dos passeios que organizei meticulosamente estavam prestes a expirar. Gabriel, nós não queríamos dizer aquelas coisas. Por favor, volta. Minha mãe tentava consertar a situação, mas algo dentro de mim estava diferente. Anos de expectativas, de ser tomado como garantido, de ouvir, você sempre dá um jeito, estavam cobrando seu preço. Minha tia Beatriz, sempre a diplomata da família, tentou uma abordagem diferente. Sobrinho, entendemos que precisamos respeitar mais seus limites, mas agora estamos todos perdidos aqui. Sorri amargamente ao ler essa mensagem. Finalmente alguém estava começando a entender. O caos continuava se desenrolando. Meu primo Lucas não conseguia nem pedir um táxi sem minha ajuda. Minha irmã estava prestes a perder a reserva do jantar especial que tinha planejado há meses. A ironia era palpável. Quanto mais eles entravam em pânico, mais claro ficava o quanto me subestimaram. Depois de 3 horas, já havia 126 mensagens não lidas. O grupo da família no WhatsApp era uma sucessão de socorro! Cadê o Gabriel? E o que vamos fazer? Era como assistir a um filme onde eu sempre fui o diretor nos bastidores, e agora o set estava um caos sem minhas instruções. Tomei mais um gole do meu café, que já estava frio, e percebi que essa situação estava me ensinando algo importante sobre limites e valor próprio. Mas enquanto observava a tela do celular acender com mais uma chamada da minha mãe, uma pergunta começou a me incomodar.
Até quando eu conseguiria manter essa posição? E mais importante, será que essa lição não estava custando caro demais para todos nós? Finalmente encontrei o silêncio que tanto procurava. Aqui, nesta cabana à beira do lago, longe do caos da cidade e das expectativas da minha família, percebi que podia respirar de verdade pela primeira vez em anos. O celular não para de vibrar com mensagens da Helena, minha irmã, e do Ricardo, meu pai. Decido ignorá-las. Vocês já se perguntaram como é difícil estabelecer limites com pessoas que sempre controlaram sua vida? Preparo um chá de camomila e sento-me no deck de madeira. O vapor sobe suavemente da xícara enquanto observo o sol se pôr sobre o lago. As águas estão tão calmas que parecem um espelho, refletindo o céu alaranjado. Durante toda a minha vida fui o filho responsável, o irmão protetor, o neto dedicado. Mas quem era eu além desses papéis? Essa pergunta ecoava em minha mente enquanto as últimas luzes do dia desapareciam no horizonte. Lembro-me das palavras da minha terapeuta, doutora Clara. Você não é responsável pela felicidade dos outros. Quanto tempo levei para entender isso realmente? O celular vibra novamente. Desta vez é uma mensagem do Tomás, meu vizinho da cidade. Diferente das outras, esta traz um simples: espero que esteja encontrando a paz que procura. Cuide-se. É curioso como às vezes encontramos compreensão onde menos esperamos. As pessoas que deveriam nos entender melhor são frequentemente as que mais nos sufocam com suas expectativas. O ar da noite está fresco e as estrelas começam a aparecer. Sinto meus músculos relaxarem, como se anos de tensão finalmente começassem a se dissipar. Pego meu diário e começo a escrever. As palavras fluem naturalmente, sem a usual autocensura. Escrevo sobre medos, sonhos e, principalmente, sobre quem quero ser daqui para frente. A lua cheia surge por trás das montanhas, iluminando o lago com sua luz prateada. Neste momento de clareza, percebo que não estou fugindo. Estou finalmente me encontrando. As horas passam sem que eu perceba. O silêncio não é mais assustador. Tornou-se um amigo íntimo que me ajuda a ouvir minha própria voz. Antes de dormir, recebo uma última mensagem. É da Marina, uma antiga colega de trabalho. Vi suas fotos do lago. Parece que encontrou um lugar especial. Às vezes precisamos nos perder para nos encontrar, não é? Sorrio ao ler suas palavras. Sim, Marina. Às vezes precisamos. E enquanto preparo-me para dormir, ouço um barulho diferente vindo do lado de fora. Algo que não parece pertencer à sinfonia noturna do lago. Nunca esquecerei aquela manhã no Hotel Estrela do Mar. A dona Conceição, a administradora, bateu na minha porta com uma bandeja de café da manhã completa. Pão fresquinho, café, frutas. O senhor parece precisar de um pouco de carinho hoje, ela disse com um sorriso genuíno. Fiquei paralisado por alguns segundos, sem saber como reagir. Há quanto tempo alguém não demonstrava um gesto de bondade tão simples assim comigo? Sem cobranças, sem expectativas. Minha família sempre exigiu tanto. Minha irmã Clara esperando que eu resolvesse suas dívidas. Meu pai Roberto querendo que eu assumisse os negócios dele. Minha mãe Teresa me fazendo sentir culpado por cada decisão própria que eu tomava. Vocês já perceberam como às vezes um pequeno ato de bondade pode despertar algo adormecido dentro da gente? Sentei na varanda do quarto, saboreando cada gole de café enquanto observava o mar. Meu celular não parava de vibrar com mensagens da família, mas pela primeira vez em anos, não me senti na obrigação de responder imediatamente. O senhor pode ficar quanto tempo quiser, Dona Conceição disse quando fui à recepção prolongar minha estadia. Às vezes precisamos de um tempo só nosso. Seus olhos transmitiam uma compreensão que nunca encontrei em casa. Naquela tarde fiz algo revolucionário. Comprei uma passagem de ida para Fernando de Noronha. Um sonho antigo que sempre adiei porque o dinheiro deveria ir para as emergências familiares. As mensagens continuavam chegando. Como você pode ser tão egoísta? Dizia Clara. Seu pai está muito decepcionado, escrevia minha mãe. Mas agora eu conseguia ver com clareza. Eles não estavam preocupados comigo. Estavam preocupados com o que perderiam sem mim.
O pôr do sol pintava o céu de laranja quando recebi a última mensagem do dia, do meu pai. Quando você voltar, precisamos reorganizar as finanças da empresa. Nem uma palavra sobre como eu estava, sobre meus sentimentos. Dona Conceição passou por mim no corredor à noite, notou minha expressão pensativa. Sabe, meu jovem, às vezes a maior prova de amor próprio é saber dizer não para quem amamos. Deitado na cama, planejando minha viagem para Noronha, percebi que aquele simples café da manhã tinha sido um divisor de águas. A bondade genuína de uma estranha me mostrou o quanto as relações da minha família eram baseadas em interesse e controle. Amanhã seria um novo dia. E pela primeira vez em muito tempo, eu não começaria ele checando as necessidades dos outros antes das minhas. Mas algo me dizia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Minha família não aceitaria facilmente essa nova versão de mim. O que vocês fariam no meu lugar? Continuariam esse caminho de autodescoberta ou voltariam para a zona de conforto das antigas obrigações? A lua brilhava forte sobre o mar quando tomei minha decisão final. Sabia que precisaria de muita coragem para o que estava por vir, mas pela primeira vez sentia que tinha força suficiente para enfrentar o que fosse necessário. Sabe aquele momento em que você finalmente entende que algumas pontes precisam ser queimadas? Foi exatamente isso que aconteceu naquela manhã de domingo. O celular vibrou mais uma vez. Era Marina, minha irmã, com aquela mesma ladainha de sempre. Você está sendo egoísta. Mamãe está doente por sua causa. Você é um peso morto para esta família. Fiquei olhando para aquelas palavras por um tempo. Vocês já sentiram como algumas palavras têm o poder de atravessar anos de terapia em segundos? Antes, mensagens assim me deixavam arrasado por dias. Mas desta vez foi diferente. Era como se algo dentro de mim tivesse finalmente se quebrado. Ou melhor, se libertado. Lembrei de todas as vezes que corri para ajudar quando precisavam. Das horas extras que fiz para pagar as dívidas do Ricardo, meu irmão mais velho. Das noites que passei cuidando da mãe quando ela fingia estar doente, só para me manipular. Peso morto. Essa expressão ficava martelando na minha cabeça. Como alguém que sempre carregou o peso dos outros podia ser chamado de peso morto? Abri a janela do meu apartamento e respirei fundo. O sol da manhã estava diferente, mais brilhante talvez. Ou era eu que estava vendo as coisas com mais clareza? Peguei o celular e escrevi a mensagem mais libertadora da minha vida. Você me chamou de peso morto, então decidi me tirar da balança. Adeus. Depois disso, bloqueei todos eles. Família, primos, até aqueles tios que só aparecem quando precisam de algo. Foi como remover um tumor que crescia há anos. Sabem o que é mais interessante? O silêncio que veio depois. Não aquele silêncio sufocante de antes, mas um silêncio acolhedor, como um abraço que você dá em si mesmo. Passei o resto do dia arrumando meu apartamento, ouvindo música, fazendo coisas simples que antes pareciam impossíveis com tanto drama familiar me consumindo. À noite, recebi uma mensagem da minha amiga Clara. Como você está? Respondi com uma foto do pôr do sol da minha janela. Ela entendeu. Às vezes, não precisamos de palavras para dizer que estamos bem. Percebi que eles nunca sentiram minha falta de verdade. Sentiam falta da minha utilidade, do meu dinheiro, da minha disponibilidade constante. Na segunda-feira, acordei sem aquele peso no peito pela primeira vez em anos. Não precisei tomar ansiolíticos para ir trabalhar. Sorri para o espelho e vi alguém que finalmente começava a se reconhecer. Meu terapeuta sempre dizia que o verdadeiro catarse vem quando menos esperamos. Ele estava certo. Às vezes, precisamos ouvir as palavras mais duras para tomar as decisões mais importantes. Agora, quando olho para trás, vejo que aquela mensagem cruel da Marina foi, na verdade, um presente. Foi o empurrão que eu precisava para me libertar. E sabe o que é mais incrível? A vida continua. O mundo não acabou porque eu disse não para pessoas tóxicas. Na verdade, um novo mundo começou a se abrir. Ontem recebi um convite para uma viagem com amigos. Antes, eu teria recusado, pensando nas emergências familiares que sempre apareciam. Desta vez, disse sim sem hesitar. Talvez você esteja se perguntando se me arrependo. A resposta é não.
Algumas vezes, o maior ato de amor próprio é saber dizer adeus. Acordei hoje com o sol nascendo por trás das árvores. Pela primeira vez em anos, não havia aquela sensação de peso no peito, aquela ansiedade familiar que me acompanhava todas as manhãs. O aroma dos pinheiros entrava pela janela do quarto, misturando-se com o cheiro do café que eu havia preparado na noite anterior. Peguei meu celular. Nenhuma mensagem da Beatriz ou das crianças, Clara e Miguel. Eles já deviam ter chegado em casa. Você já sentiu aquele momento em que o silêncio deixa de ser assustador e se torna libertador? É como se cada respiração fosse mais profunda, mais verdadeira. Sentei na varanda, observando os pássaros que construíam seu ninho numa árvore próxima. Não era vingança, nem castigo. Foi apenas a decisão de parar de carregar um peso que nunca foi meu. Deixei que eles sentissem frio, que culpassem uns aos outros, que vivessem as consequências de suas próprias escolhas. Por 15 anos fui o pilar que sustentava tudo. O pai que acordava cedo para fazer café, o marido que resolvia as contas, o irmão que emprestava dinheiro para Teresa, minha irmã mais nova, sempre com suas emergências financeiras. Agora, neste silêncio da manhã, percebi que minha ausência não era um ato de crueldade. Era um ato de amor próprio. As paredes desta cabana não eram uma prisão, eram um novo começo. Peguei meu caderno e comecei a escrever, algo que não fazia há anos. As palavras fluíam naturalmente, sem aquela autocensura constante que me acompanhava. Escrevi sobre o lago que via da janela, sobre os sons da floresta, sobre a paz que finalmente encontrei. O celular continuava mudo. Antes, isso me deixaria em pânico, correndo para resolver mais uma crise familiar. Hoje, cada hora de silêncio era um presente que eu me dava. Preparei um almoço simples, arroz, feijão e uns legumes que trouxe. A comida tinha outro sabor quando preparada sem pressa, sem a pressão de agradar a todos. À tarde fiz uma caminhada até o lago. Encontrei um senhor pescando. João se apresentou. Conversamos sobre nada em particular. O tempo, os peixes, a tranquilidade do lugar. Foi a primeira conversa em anos que não envolvia problemas para resolver. Voltei para a cabana quando o sol começava a se pôr. As sombras das árvores dançavam no chão, e eu me peguei sorrindo sozinho. Não era o sorriso forçado das fotos de família, mas algo genuíno, quase esquecido. Preparei um chá e sentei para ver a noite chegar. Um barulho diferente chamou minha atenção. Passos na estrada de terra que levava à cabana. Alguém estava chegando. Por um momento senti aquela antiga ansiedade voltar, mas dessa vez era diferente. Eu não era mais aquele homem que vivia para os outros. Fosse quem fosse que estava chegando, eu estava pronto para enfrentar, como alguém que finalmente encontrou sua própria voz. Afinal, mesmo no silêncio mais profundo, às vezes o passado insiste em bater à nossa porta. A questão é, estamos prontos para abri-la em nossos próprios termos?